Fala galera, se você não me conhece, meu nome é Juliano Broge, eu sou professor de Física, já trabalho com isso há muitos anos, aí quase 20 anos de trabalho de Física. Já trabalhei com um curso pré-vestibular, já trabalhei com o ensino regular também, ensino médio, ensino fundamental. E nos últimos anos da minha carreira eu tenho me dedicado ao estudo para concurso público e à preparação para concursos públicos. Então na área de Física nós temos alguns concursos que aparecem justamente com essa disciplina. E nesse vídeo de hoje eu estou trazendo uma continuação de uma questão que foi enviada lá pelo nosso grupo do Telegram. Um aluno nosso enviou e pediu para que eu resolvesse essa questão. Eu achei interessante colocar também no YouTube para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de situação, e para quem se interessa pela resolução de questões focada aí em concurso público, principalmente para a Polícia Rodoviária Federal. Então, é o mesmo enunciado de uma questão, se você já viu o nosso vídeo anterior aí, é o mesmo enunciado, só que com uma pergunta diferente, porque na prova lá aparecia um enunciado e o cara colocava várias questões. Eu vou resolvê-las aí em sequência. Ok? Então vamos lá para a nossa questão aí na sua tela. A questão diz assim, com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases. Na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado por 10 segundos, partindo do repouso, até atingir a velocidade de 36 km por hora. Na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 segundos, tendo sua estrutura sido danificada após o choque. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado. E daí o item que ele coloca pra gente é assim, na segunda fase do teste, a força de impacto sobre o veículo foi equivalente ao peso de um objeto de 9 toneladas de massa. Então vamos lá, como que a gente começa a resolver essa questão? Se você já viu o nosso vídeo anterior, eu já resolvi uma questão que ele perguntava sobre a primeira parte do teste. Já nessa segunda parte, nós temos que usar as informações que são interessantes para a gente. Então, na primeira parte, ele parte do repouso, acelera durante 10 segundos, então a velocidade inicial dele é 0, ele acelera durante 10 segundos e chega à velocidade de 36 km por hora. Depois dos 36 km por hora, ele vai colidir com um bloco de concreto durante 0,1 segundos. 0,1 segundo. É o tempo de colisão dele, de contato dele ali com o bloco, e ele acaba parando. Então, na segunda fase, o que nós precisamos saber? Que ele tem a velocidade inicial de 36 km por hora e a velocidade final de 0, porque ele para após o impacto. E isso ocorre durante um tempo de 0,1 segundo. E é justamente dentro dessa estrutura que nós vamos ter que descobrir qual é a força que foi feita, tanto do carro com o concreto, quanto do concreto com o carro. Muito bem, então vamos colocar aí as informações que são relevantes para a gente. Primeiro, vamos colocar a massa do automóvel. Ele fala que é uma massa de 900 kg. Beleza. Qual é a velocidade inicial dele, nesse caso, na segunda parte do movimento, na segunda parte da situação da questão? É 36 km por hora. Qual é a velocidade final dele? É 0 km por hora ou metro por segundo, tanto faz, porque o 0 ele não vai mudar aí. E o tempo de colisão é de 0,1 segundo. Muito bem. Dentro dessa estrutura, nós vamos ter que dar um jeito de resolver e descobrir qual é a força que teve de impacto ali. Qual é o método que a gente pode usar aqui? Esse tipo de situação é uma situação que a gente chama de choques mecânicos. Então, em choques mecânicos, é muito comum que a gente use ou conservação da quantidade de movimento ou o teorema do impulso. Para essa questão especificamente, a gente vai usar o teorema do impulso. O teorema do impulso diz o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Se você já assistiu alguma aula minha lá nos nossos cursos, nós temos a explicação e a origem disso aqui certinho. Para que você entenda a resolução da questão, eu preciso te falar um pouquinho mais sobre isso. Então, primeiro,
esse elemento que a gente chama de impulso, existe uma fórmula, vou colocar aqui do lado, ó. Impulso igual a força vezes tempo. A gente não vai usá-la diretamente, mas indiretamente. E a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Nós também usaremos esta fórmula indiretamente. Então, quando nós temos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, nós estamos dizendo que o impulso é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Por que isso? Porque variação sempre é o final menos o inicial. Né? Variação de velocidade, a velocidade final menos a inicial. Variação das posições, ΔS, é a posição final menos a posição inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial, e assim por diante. Então a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, que seria a massa vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. Então nós vamos abrir o teorema do impulso e escrever assim, ó. Como eu sei que impulso é força vezes tempo, eu posso escrever que em vez de I é F vezes T, né? Igual a variação da quantidade de movimento, que nesse caso eu vou escrever assim, ó. Massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Tá? Por quê? Porque isso aqui é a quantidade de movimento final, massa vezes velocidade. Da onde vem isso? Da fórmula, massa vezes velocidade final. E isso aqui é a quantidade de movimento inicial. É a massa vezes a velocidade inicial dele. Fechou? A partir daqui, a gente vê que nós vamos ver que nós temos todos os elementos. Tá? Veja aqui, ó, massa do automóvel eu tenho, nos dois N's aqui eu posso substituir tranquilamente. Velocidade final e velocidade inicial eu tenho também, consigo fazer essa variação. O tempo de colisão é de 0,1 segundos e a força é justamente o que nós precisamos descobrir para essa questão. Então veja que, usando o teorema do impulso aberto dessa forma, que é como nós aplicamos geralmente, tá? Nós vamos ter a solução da questão. Tá? Um único detalhe que a gente tem que cuidar antes de fazer a substituição é quanto a essa velocidade aqui, ó, a velocidade inicial nesse caso, que ela está em km por hora. Né? E nós não podemos usar em km por hora e temos que transformá-la em metros por segundo. Para fazer isso a gente usa uma regrinha prática que é dividir por 3,6. Tá? Também, se você já é meu aluno, eu falo muito sobre isso, você já deve ter visto isso em algum vídeo aí na internet, ou lá no nosso Instagram, ou mesmo nos nossos cursos regulares, se você tem acesso a eles, tá certo? Então, se nós dividirmos isso aqui por 3,6, vamos trazer para cá, ó, essa velocidade inicial vai ser 10 metros por segundo, tá? 36 dividido por 3,6 dá 10. Tá? Então nós fizemos aqui uma divisão por 3,6. Regrinha prática, existe uma explicação para essa regra, obviamente. Durante as minhas aulas também eu explico isso e mostro de onde vem esse valor aí, apesar de para a sua prova você não precisar saber dele obrigatoriamente, tá certo? Então vamos lá, para a resolução. Agora ficou tranquilo, ó. Força que a gente quer saber, vezes o tempo que é 0,1 segundo, igual a massa vezes a velocidade final, que vai ser 900 vezes 0, porque ele para, menos 900 vezes 10, que é essa velocidade aqui, 10 metros por segundo, que nós acabamos de fazer a transformação. Então nós temos F vezes 0,1 igual a 900 vezes 0, que é o próprio zero, né? Então vai ter 0 aqui, menos 900 vezes 10, que é 9.000. 9.000. Fazendo a subtração, 0 menos 9.000 dá menos 9.000. Então nós repetimos aqui, F vezes 0,1 igual a menos 9.000. Tá? E o 0,1 está multiplicando a força, a gente passa dividindo. Então, F igual a menos 9.000 dividido por 0,1. E menos 9.000 dividido por 0,1, quando a gente tem uma situação assim, né, para que você não tenha que perder tempo lá na resolução de uma questão também, nós podemos passar a casa decimal do 9.000 aqui uma casa para a direita, que ficaria 90.000. Tá? E a mesma coisa a gente faz aqui embaixo. Passa uma casa para a direita que ficaria 1. Então 90.000 dividido por 1 é o próprio 90.000. Então isso aqui dá menos, e daí o jogo de sinal, né? Menos com mais, coisa lá da matemática, menos com mais dá menos. Então menos 90.000 newtons é a nossa força aí. Aí eu vou colocar essa força para cá. Tá? Então aqui, ó, F igual a menos 90.000 newtons.
Tá? Menos 90 mil newtons. Show de bola, menos 90 mil newtons. Só que ainda não é a solução, né? Agora a gente vai ter que interpretar o que o cara falou. Né? E o que ele coloca ali, lendo novamente, ele diz assim, ó, que a força de impacto sobre o veículo foi equivalente ao peso de um objeto de 9 toneladas de massa. Então olha só, qual é a massa de um objeto de 9 toneladas? Cada tonelada tem 1000 quilos. Então se eu tenho um objeto de 9 toneladas, são 9.000 quilogramas. Tá? Só que o peso disso, porque ele fala que a força é equivalente ao peso de um objeto de massa tanto. Né? Então se a massa é 9.000 quilogramas, o peso é 90 mil, porque é multiplicar por 10 pela gravidade na Terra. Então se eu fizer 9.000 vezes 10, a gravidade vai dar 90.000 newtons. Ok? 90.000 newtons. E 90.000 newtons é a mesma coisa que o 90.000 que deu aqui, só que, claro, aqui está positivo e aqui está negativo. Mas calma, eu vou te explicar por que o negativo e por que você não tem que se preocupar com ele. Por que o sinal deu negativo aqui? Porque a força de impacto ela é contrária à velocidade. Imagine que o móvel esteja indo para lá, né, daqui para lá, essa direção de deslocamento da velocidade, o vetor velocidade aqui, a força de impacto é no sentido contrário, tanto é que ela faz a velocidade do móvel reduzir até que ele para. Então, como a força é contrária, essa força teve um valor negativo, porque ela é contrária à orientação do movimento nesta situação. Por isso que a velocidade é reduzida, inclusive. Então, o fato de ser negativo não muda nada. O que importa é que o valor numérico 90.000 aqui é o mesmo valor numérico do 90.000 aqui, portanto a alternativa está correta e a questão correta, né, para esse item, já que é uma questão com vários itens ali diferentes. Ok? Espero que você tenha entendido aí, esse é o caminho que nós temos para resolver esse tipo de questão. E se você curtiu, né, dá o joinha aí no nosso vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ter acesso a mais coisas mais recentes do nosso canal, também se inscreva aí no nosso canal, tá? Se você quiser me procurar nas minhas outras redes sociais, lá no Instagram, ou no nosso Facebook, ou mesmo aqui no YouTube, tá? Sempre com Juliano Broggio você vai me achar de alguma forma. Tá? Em alguns está professor Juliano Broggio, está apenas Juliano Broggio, lá no Instagram tem o @, né? E se você quer falar especificamente, quer ver alguma coisa especificamente sobre física, eu tenho o meu Instagram, que é @brfísica. Tá lá no Instagram com @brfísica, eu coloco conteúdos diários sobre física especificamente. Então nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Continue firme e forte rumo à sua aprovação. Um grande abraço do professor Juliano e até o próximo vídeo.